Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 11 de abril de 2024, quinta-feira. Estamos aqui vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos hoje trabalhar o texto de primeiro capítulo, do versículo 13 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? O contexto da carta de Efésios é quando o Império Romano está dominando as coisas, subjugando lá todo mundo. Então, Paulo escreve essa carta nesse período. Vamos aqui ao texto, versículo 13 começa assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. A verdade é Cristo. Se você observa a Bíblia, a verdade bíblica é Cristo, a verdade que vem de Deus, tá certo? Cristo é o verbo da vida que encarnou, se fez carne, habitou entre nós, e conforme a Bíblia, Cristo é a verdade. A palavra da verdade é revelada em Cristo, é a palavra de Cristo, o próprio Cristo mesmo é a verdade, tá certo? Só lembrar aqui, João 14,6 diz, Jesus disse, quando questionaram a ele lá, ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, Cristo é essa verdade que só se vai a Deus através dele. Então, Paulo escreve aqui: Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, ouviste o Evangelho, tá certo? É a palavra que revela a verdade de Deus. Quem nega isso está negando a Bíblia, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: o evangelho da vossa salvação. Cristo veio ao mundo para salvar. A missão exclusiva de Cristo é essa: é salvar a humanidade que está condenada à morte eterna. Está separado de Deus e está condenado à morte eterna. Então, Cristo veio com essa missão para salvar. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, faz a seguinte afirmação: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então, Cristo veio para salvar. E Paulo vai dizer assim: o evangelho da vossa salvação, ou seja, a palavra da verdade que revela Cristo, o Salvador. Amém? Vamos continuar aqui vendo o texto. O versículo 13 vai ainda dizer assim: tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O segredo, se há segredo que não é crido, ou seja, crê, tendo nele crido. Portanto, essa fé é confessional, é a fé em Cristo. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? E Romanos diz assim, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a verdade da Bíblia. Então, Paulo aqui está escrevendo em Efésios, dizendo: tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, tá certo? Essa verdade ela é muito graciosa. E a gente precisa entender isso pela palavra de Deus, que nos revela essa verdade. Selado. O selo é uma garantia de qualidade, de autenticidade, de identidade, de propriedade. Isso indica o resgate que Cristo pagou por nós. É a autorização, está selado por Cristo. Por essa fé nele, ele nos sela com a presença do seu Espírito Santo. Amém? E o que é interessante é que quem recebe essa promessa do Espírito Santo em si mesmo, tem essa qualidade de vida, por essa fé em Cristo, nos dias de hoje. Tem essa qualidade de vida, essa vida que crê em Cristo nos dias de hoje mesmo, tá certo? E vai ter uma qualidade de vida nos céus, na eternidade. Amém? Portanto, isso é muito interessante, porque aquele que selou,
ele é o único que pode abrir os selos, tá certo? Então, Cristo nos selou por essa fé com o Espírito Santo da promessa que está presente no que crê. O versículo 14 vai dizer assim: o qual é o penhor da nossa herança. Penhor, o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é a garantia, é o preço pago por Cristo, que confirma essa posse nossa a Ele. Ele nos comprou pelo seu preço. Também importância é a qualidade de vida eterna que o Senhor dá e vida eterna a partir de hoje, a partir de agora, quando crê. Portanto, Paulo vai afirmar o qual é o penhor. O penhor é o valor pago pela alma da humanidade. Mas lembre que o texto diz aquele que creu, ou seja, tendo crido, ou seja, a fé é necessária. Amém? Então, penhor é essa garantia que Jesus pagou pelo seu sangue derramado na cruz. É o preço pago. O apóstolo Pedro vai dizer que é um alto preço. E ele compara com prata e ouro, diz que assim, que ele é mais valioso do que isso. Portanto, é o penhor, é o preço que Jesus pagou pelo seu sangue derramado na cruz para aquele que crê. O versículo 14 vai dizer assim, ainda terminar dizendo assim: até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ora, resgate, o selo é a garantia, tá certo? Quem crê está selado. Ele vai dizer, até o resgate, isso é o dia da redenção, que Deus fará a sua redenção final, completa na sua vinda, tá certo? Estamos selados por essa fé em Cristo, recebemos o Espírito da promessa, estamos selados com o Espírito. E esse selo, quando ele diz até o resgate, ou seja, já fomos resgatados, vivemos como resgatados. Agora, a realização plena desse resgate é na vida de Cristo, ele se completará. E esse que é selado é que vai ser arrebatado pelo Senhor na sua vinda. O selo é que dá essa garantia, dessa verdade bíblica que o apóstolo Paulo está nos falando, diz assim, até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, até Cristo vir, nós estamos selados. E aí vivemos aqui para o louvor da sua glória. Ou seja, aquilo que o cristão faz, que o crente convertido faz, é para o louvor da glória de Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida, porque Ele nos selou. E quando nós fazemos nessa direção em dependência do Espírito que está em nós, que nos selou, então nós temos essa garantia pelo preço que foi pago, somos propriedade de Deus. E aí o versículo 14 vai encerrar dizendo que até o resgate da sua propriedade, porque somos propriedade dele, até ele vir resgatar plenamente, vivemos para o louvor da glória do Senhor. Amém? Portanto, como propriedade de Cristo, nós o glorificamos aqui na terra, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela vida cristã ilibada, procurando viver de acordo com a Escritura Sagrada, tá certo? Eu vou citar aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que fala da primeira ressurreição. É a ressurreição dos crentes, dos que estão selados hoje por essa fé. Vai ter uma ressurreição e os selados serão ressuscitados. Em Apocalipse 26 diz que bem-aventurados são os que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem poder, ou seja, a morte eterna. Portanto, amado, Paulo vai aqui nos ensinar sobre esse preço pago por Jesus, esse resgate que já foi pago, esse penhor que é dado como garantia pelo Espírito Santo na vida de quem crê. Essa verdade precisa estar no teu coração, por essa fé. Amém? Que o Espírito de Deus te revele essa verdade, se você ainda não tem. Se você tem, se alegre, porque a palavra de Cristo não muda, ela é palavra eterna, tem valores eternos, e ela não muda, ela se cumprirá. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa quinta-feira, o Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, em nome de Jesus.